Temos Rui Borges em conferência de imprensa. Vamos ouvir. Força. Ser muito boa noite, Raquel Moás em direto para a Sporting TV. No fim do jogo com o Rio Ave, em Passos de Ferreira, disse que era um sonho para si estar numa final da Taça de Portugal. Acredito que o sonho tenha sido ainda maior porque chegou, viu e venceu. Mas os sonhos dão muito trabalho e, curiosamente, no fim desse jogo também, o Presidente Frederico Varandas apresentou à Comunicação Social uma lista de obstáculos que esta equipa tinha em mãos e tem tido em mãos. Por isso, nessa sequência, eu pergunto-lhe o que é que foi mais difícil nesta caminhada, neste trajeto, tendo em conta isso também. Boa noite. As dificuldades existem, eu só não me agarro a elas, porque acontecem em todo lado, de alguma forma. É a forma com que nós olhamos para elas e as aproveitamos para transformá-las em oportunidades. E foi isso que fiz desde o primeiro dia que cheguei ao Sporting. Agarrei a oportunidade. Fiz por isso, trabalhamos imenso, merecemos esta oportunidade enquanto equipa técnica, e depois foi fazer acreditar os jogadores que eles eram campeões nacionais, porque já o eram. E tornaram-no a ser, por isso não perderam a sua qualidade, não deixaram de ser os melhores, porque assim o símbolo de campeão que trazem ao peito o indica. É fazê-los acreditar e lá está, e transformar as dificuldades em oportunidades, e isso foi isso que eles demonstraram desde sempre. Não jogava um, jogava outro, não jogava outro, jogava outro. Faz parte, é a forma com que nós olhamos para a nossa vida. Eu olho para a minha com muita felicidade e com muita gratidão com aquilo que a vida me dá todos os dias. Às vezes coisas que nós gostamos e queremos, outras coisas, às vezes outras coisas que não desejávamos, mas temos que viver na mesma e agradecer da mesma forma tudo que ela nos dá. Por isso é um bocado isso que eu faço e carreguei para a equipa também. É o acreditar e transformar tudo que é menos bom em coisas boas. Sim. Olá, Rui Gonçalves Gestas para a SIC Notícias, estamos em direto. Eu queria que fizesse uma análise à exibição, em particular do Sporting, mas se quiser falar no geral da final, se foi um jogo bem jogado ou não, faça favor. Mas, em particular, a entrada na segunda parte foi tudo do pior que o Sporting podia ter imaginado, porque sofre 2 golos, só um é que conta, mas sofre 2 golos. E, se puder, só revelar-nos, afinal, que notícia boa é que o Paulinho estava a falar quando o Sporting... Isso tem que perguntar ao Paulinho, não é a mim. Em relação àquilo que foi o jogo, muito simples, um jogo competitivo dentro daquilo que foram todos os jogos contra este adversário. Muito competitivo, momentos nós melhor, outros momentos melhores eles. A primeira parte entramos muito bem os primeiros 15 minutos, depois daquele lance de vídeo-árbitro ficámos ali um bocadinho tranquilos, deixámos o Benfica acreditar e crescer um pouco mais naquilo que era a posse. Tiveram 2-3 lances perto da nossa baliza, tem uma grande defesa ao Rui nessa primeira parte, nesse momento. Depois no final da primeira parte o jogo equilibrou outra vez um bocadinho. Uma segunda parte onde queríamos ser mais fortes em duelos, que era isso que estava a acontecer na primeira parte. Estávamos a ser algo fofinhos em alguns momentos competitivos de referências, porque o jogo estava muito a referências. O Benfica veio com uma estratégia diferente do habitual, talvez daquilo que eles fazem ao longo de quase todos os jogos de campeonato. Bateu com o nosso sistema inicial também em termos de posicionamento. Era muito referência, estávamos a perder alguns duelos e algumas segundas bolas, o que deixávamos o Benfica num ou outro momento sair em transição. Uma segunda parte onde realmente não entramos assim tão bem, e ficámos ali 5 minutos, depois do golo ficámos ali 5 minutos meio perdidos, mas o golo sucede uma falta, por isso nada a dizer. E mesmo o primeiro, há um lance idêntico sobre o Geni, por isso perdemos ali algum equilíbrio, mas depois disso o Benfica naturalmente penso que agarrou-se um bocadinho também ao resultado, mais do que estratégico, e não acredito que o Mr. Lage de forma estratégica quisesse baixar um bocadinho mais. É natural, o jogador agarra-se um bocadinho, há uma final, dá um troféu, deram-nos um bocadinho mais de bola, faltou-nos em alguns momentos mais qualidade no último terço para tomar decisões melhores, em alguns momentos ser mais inteligentes também, no sentido que por vezes abusamos do Vítor, mas é algo que já está aqui neles também, por tudo aquilo que ele nos dá, mas por vezes também não ajudamos porque desgastámo-lo. Ele tinha muitos homens na sua marcação
Mas a equipa foi crescendo e foi acreditando sempre que podia chegar ao empate e chegou no último minuto, com todo o mérito, por a alma que eles têm, por a alma que eles demonstram desde sempre. Depois no prolongamento fomos melhores na primeira parte do prolongamento, uma segunda parte do prolongamento que foi mais competitivo, se calhar com menos qualidade, parte a parte, com um bloco mais baixo, agarrámos-nos também um bocadinho ao 2-1, natural, depois acaba por aparecer o Trincão, que merece também esse reconhecimento, a resolver o jogo já na parte final com o 3-1, tão simples quanto isso. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Falou do Gyökeres, eu pedia-lhe se pode analisar a exibição do jogador do Sporting, que hoje pode ter feito o último jogo com a camisola do Sporting, e também se considera o resultado justo depois daquilo que se passou nos 120 minutos, sabendo que, por exemplo, o treinador do Benfica esteve aqui há pouco e queixou-se da arbitragem. O queixar é subjetivo, faz parte, eu não vou entrar nem por esses caminhos. 3-1, o resultado fala por si, é justíssimo. Em relação ao Vítor, o Vítor tem ou o Vítor não, quem está de fora tem que perceber que às vezes o Vítor não vai aparecer em todos os momentos bem, e ele tinha que ser e não perder o equilíbrio, e foi algo que eu também pedi ao intervalo um bocadinho, ser mais paciente em alguns momentos, para depois ter, se calhar, menos ações, mas melhores. E o Vítor é isto, a qualquer momento resolve um jogo. E acabou por resolver ali o empate aos 99, não é? Deu 10, 99 ou 100, que é o Vítor. E isto é que ele tem que perceber, e nós também temos que perceber que o Vítor não vai ter todas as ações muito boas. Não vai. E quando perceber que não tem tantas ações, as poucas que tiver tem que fazer diferença, e ele continua a fazer diferença e é merecedor de todo esse crédito, de todo esse crédito e esse reconhecimento da minha parte, a parte dos colegas, porque ele deu muito à equipa, tem dado, deu hoje outra vez, mas o Vítor, a equipa também dá muito ao Vítor, por isso hoje ganhou o Sporting com a ajuda do Vítor, com a ajuda do Trincão, com a ajuda do Pote, com a ajuda do Moreira, da equipa B, que entrou muito bem em 10 minutos fantásticos do miúdo, e que merece muito por todo o trabalho que também teve ao longo da época dele na equipa B e diariamente connosco. Bola na rede ali à esquerda. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. Antes de mais, parabéns pela vitória. Obrigado. Já que mencionou a estratégia um bocadinho diferente do Benfica apresentada hoje, e também pelo papel dos extremos do Benfica, que ao contrário do que aconteceu na Luz, que tinha muitos extremos entre linhas, hoje colocou o Bruma muito entre linhas e funcionar quase como um terceiro médio em alguns momentos, e o Actor Koglu a tentar forçar a linha defensiva do Sporting. Pergunto-lhe com que perspectiva analisou a exibição da linha defensiva do Sporting, e depois qual é que foi o objetivo das alterações de colocar dois laterais no papel de centrais exteriores? A linha defensiva tem muito bem. Sinceramente, podíamos ao intervalo pedir para ser um bocadinho mais proativa naquilo que é acompanhar quando as bolas andavam para trás. Estávamos a ficar um bocadinho baixo. Depois o Inácio tinha que ir buscar o Bruno mais fundo, via a distância mais longa, às vezes hesitava, o que nos criou alguns problemas na primeira parte, num outro lance. E então a linha defensiva tinha que ser mais proativa em cortar o espaço entre a linha defensiva e a linha média, para que o Inácio tivesse menos espaço, visse o espaço menor e fosse mais rápido em cortar o espaço para o Bruma. Aquilo que é a estratégia do adversário, não sei, tenho que perguntar a ele. Era algo que nós estávamos preparados e achávamos que ele ia fazer, acabou por acontecer. Só que entra num jogo que nós ajustamos, ok? Porque andamos muito a referências, não tanto a referência espaço, referência ao homem, mas tínhamos de ser competitivos e tínhamos de ser melhores nos duelos. Em alguns momentos não fomos, deixámos ali uma outra hesitação na primeira parte, que eles têm 2 ou 3 lances perto da nossa área, precisamente por essa falta de competitividade, se calhar num ou outro lance, naquilo que deixámos o Carreiras 2 vezes aí por espaço interior a conduzir, mas a linha defensiva teve muito bem. Em relação ao Ivan e ao Mateus, é questão de... São 2 jogadores que já têm treinado ali, o Ivan também, nunca jogou, mas já treinou lá, tem treinado várias vezes. Torna o jogo diferente, porquê? Porque nós estávamos a perder, e em vez de criarmos só desequilíbrios com o Maxi ou com o Kenda, tínhamos 2 centrais da largura, que também são de corredor, e podíamos criar superioridades 2 para 1 e criar ali mais superioridades com mais homens, com jogadores que são de corredor, com jogadores que são laterais, mais do que se calhar com o Inácio e com o Quaresma, que não são centrais, mais fixos, mais posicionais, e o Mateus e o Ivan
Se forem ver, andaram mais fundos, passaram mais vezes em corredor também, mesmo sendo central da largura, arriscámos um bocadinho mais e tentamos criar mais essa dinâmica. 0-0, que é direito. Rui, boa tarde, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Francisco Carvalho 0-0. Falou há pouco do Trincão, disse que merecia o destaque. Já marcou mais golos que o ano passado. Ele, a certa altura, hoje até parecia estar com algumas dificuldades ali a nível de encaixe com o Carreiras ali como central da esquerda. Depois solta-se, principalmente no prolongamento, nota-se pelo impacto que tem. No meio de tantas lesões que teve este ano, o Trincão se calhar foi um dos mais regulares. Safou, foi um dos que safou. O ano passado defrontou, este ano trabalhou com ele e defrontou. O que é que viu de diferente do Trincão? Porque parece cada vez mais maturo, teve uma importância enorme na vossa temporada. Como é que viu nesta evolução? A mim deixa-me cheio de orgulho, porque nós, depois de trabalhar com os jogadores, temos sensações diferentes e opiniões diferentes. O Trincão sempre foi um grande jogador e é um grande jogador. Fico feliz por ele bater os números, merece. Eu hoje, antes do jogo, quando ele ia entrar, disse-lhe que resolvesse o jogo, porque ele merece o reconhecimento destes grandes jogos, destas finais, merece esse reconhecimento, merece fazer a diferença, porque tem essa qualidade e por tudo que foi capaz de dar à equipa ao longo do tempo, ao longo de todos os problemas que passámos, como tu disseste. Ele nunca bargou, esteve lá sempre mesmo cansado, nunca disse: mister, estou cansado, mister, não posso, partiu a mão, jogou. Nunca vi aquele rapaz a desacreditar em algum momento, nunca o vi triste por faltar alguém, sempre o vi ligado. É um jogador muito inteligente. Eu não acho que ele sentisse dificuldades com o Carreiras, porque claramente sabia o que ele tinha que fazer. Claro que do outro lado está um grande jogador que também em alguns momentos vai passar por os nossos, faz parte, mas sabia muito bem, porque o Trincão é dos melhores jogadores em termos de leitura também tática, e essa é que é a grande diferença, porque ele tecnicamente é um jogador acima da média e por isso já representou tanto Barcelona, que é um grande clube mundial também. Por isso agora conseguiu aliar, ou está a conseguir aliar, a parte técnica à parte competitiva e de exigência que dita um jogo de futebol cada vez mais, e não tenho dúvidas que terá um futuro fantástico. O jogo, lá ao fundo à direita. Boa tarde, Nuno Vieira Rodrigues, o jogo. Boa noite. Boa noite. Ia perguntar-lhe, o Sporting é campeão e vence a taça este ano. O que é que pensa que vai ser preciso fazer para voltar a estar aqui nesta situação no próximo ano? Ia perguntar-lhe se fez alguma coisa este ano que faria de uma forma diferente no próximo. No próximo é igual, é fazê-los acreditar que são bicampeões. Bem, uma época difícil, mas agora é aproveitar para descansar, que faz parte e precisamos todos. Eu disse que estes 4 meses foram bravos, naquilo que é mentalmente, fisicamente também. É aproveitar o descanso, merecem-no. Na próxima época, depois quando começar assim pensaremos. A ser uma época muito difícil também, mas estamos num grande clube e a exigência que isso dita, todos nós sabemos, mas acima de tudo este espírito de família que existe no Sporting, e família não digo só jogadores, todo o staff. E deixar aqui uma palavra que ainda não deixei aos nossos adeptos, que foram mais uma vez incríveis e têm sido fantásticos, têm a mesma alma que nós, têm o mesmo acreditar que nós, têm a mesma confiança que nós. Se calhar há uns anos atrás, ou alguns anos, os adeptos, nós éramos um grande clube, mas os adeptos eram algo desacreditados em alguns momentos, ou se calhar em momentos como este, de taça, de finais, e hoje não. Hoje vemos os adeptos já acreditar que vamos vencer, não deixam dúvida, acreditam muito que vamos ganhar, e isso sente-se e passa para os nossos jogadores, passa para nós e nós passamos para eles. Acho que é aqui um mérito global e de todos. Por isso essa parte de eu dizer que a família Sporting somos todos, é adeptos, é nós, é staff, é clube, toda a gente trabalha diariamente na academia para que nada falte aos jogadores. Por isso esse espírito cada vez mais está mais cimentado no clube, cada vez mais está-se a sentir, e que assim continue. Não vamos ganhar sempre, não, mas vamos ganhar muitas vezes. Tenho mais 2 pedidos de perguntas, uma ali no meio.
Boa noite, Rodrigo Querido, Notícias ao Minuto. O Bruno Lage disse há instantes na conferência de imprensa que o Benfica, até ao golo do empate marcado pelo Gyökeres, tinha sido a melhor equipa em campo. É da mesma opinião que o treinador do Benfica? Olha, vou responder com aquilo que respondeu, penso que o capitão do adversário ontem. Mais jogo, melhor jogo, menos faltas, menos passado de tempos. É dessa forma que eu respondo. Uma questão lá atrás para a Rádio Observador. Obrigado. Boa noite e parabéns por esta conquista. Geralmente a Taça de Portugal culmina com o fecho da época desportiva internamente e apanhou o comboio a meio. O Sporting consegue dobradinha, passado 20 anos, mais de 20 anos, bicampeonato também passado mais de 70 anos e perde somente nos penaltis essa final da Taça da Liga. O que lhe gostava de perguntar é, fazendo também uma análise geral, quer no Sporting enquanto instituição, mas também enquanto treinador para si, para a sua carreira. Obrigado. Em relação a mim, acho que não podia pedir mais, só se ganhasse a Taça da Liga, mas acima de tudo disputámos-la. Por isso, tudo que nós estávamos inseridos, nós estivemos lá, nas decisões. E era isso que eu queria, nós queríamos muito, enquanto equipa técnica, era estar nas decisões. Fosse até quando fosse, mas principalmente às finais e na decisão final do campeonato. E isso tivemos sempre. Isso só nos pode orgulhar. E orgulha-me todo o nosso caminho, todo o nosso trajeto, porque mais do que respostas aqui minhas, e se calhar tinha vontade de dar muitas, o meu trabalho, o nosso trabalho tem respondido sempre por nós e vai continuar a responder. Por isso, deixa-me muito orgulhoso porque nada me foi dado, foi muito trabalho, nunca ganhei nada nos outros clubes que passei, já disse isso, por isso não foi por troféus que eu vim para o Sporting, porque não ganhei nada, absolutamente nada, vim para o Sporting porque olharam para mim como um líder competente, para nós enquanto equipa técnica bastante competentes, com boas ideias, bons gajos, que é importante. Hoje em dia é muito importante sermos boas pessoas e, acima de tudo, isso é o mais importante na vida. E para mim, é o que mais me orgulha, é olharem para mim e dizerem que eu sou uma boa pessoa, mais do que um bom treinador, porque as opiniões temos que respeitá-las como tal, mas boa pessoa, eu tenho a certeza que sou, porque felizmente tenho muitos, os valores foram muito bem dados, tenho uma educação muito boa, deixaram um beijinho aos meus pais que os tinha aqui hoje presentes, estava muito feliz de os ver aqui, muito feliz por poder dedicar-lhes esta vitória. Em relação ao Sporting, nós nunca fugimos naquilo que é a simbiose de todos, é perfeita e sabemos muito bem, respeitamos-nos muito, ouvimos-nos muito e o caminho seguimos todos juntos e foi assim desde que aqui chegamos. Sabíamos que queríamos ser mais competitivos na Liga dos Campeões, mas não fomos como queríamos, mas precisámos perceber onde é que nós queríamos estar mesmo a 100% e nós optamos indiretamente um bocadinho, campeonato, taça da Liga já tinha sido antes, tivemos de tomar decisões, faz parte, estou capaz de tomar, mas sempre juntos, enquanto Sporting, equipa técnica, toda a gente, e esta ligação que existe, esta comunicação que existe limpa, com toda a gente, posto médico, deixar aqui um abraço ao posto médico, porque em muitos momentos lá atrás foi posto em causa em alguns momentos aquilo que era a qualidade e são os melhores, claramente os melhores, e aqui nada é feito ao caso, tudo é feito em toda a gente aqui é é deixar-lhes um abraço porque merecem muito por tudo aquilo que fazem dia a dia, não têm folgas, não têm tempo, se calhar têm menos tempo com a família do que nós, para poder ajudar, para poder tê-los prontos, para estarem mais rapidamente disponíveis, e merecem esse reconhecimento também da minha parte, porque eu percebo e é normal, lá atrás as dúvidas que existiam foram bombardeados também um bocadinho por isso e compreendo, não estou com isto a criticar, atenção, mas deixaram a palavra a eles porque merecem, porque têm sido foram muito importantes naquilo que foram as nossas conquistas. Ok, é tudo. Muito obrigado. Obrigado.